Fala, fala, meu povo, vamos que vamos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente tem o DratCast, um programa de lives que eu me amarro em fazer. Adoro escutar os meus alunos. Boa noite, boa noite, boa noite. Adoro escutar quem está comigo. E sempre quando a gente escuta histórias de sucesso, sempre quando a gente escuta histórias de transformação, histórias de superação, encare como exemplo para vocês. Vamos que vamos, a convidada de hoje é a Glauci. Mais uma temporada do DratCast com os meus alunos do Drat Online, e agora Drat Online 2.0. Glauci já tá aí. Vou chamar ela. Glauci, pode chamar aqui. Gente, Glauci, histórias sensacionais. Vamos lá. Glauci, pode chamar aqui para você ir entrando. Opa! Vai aparecer aqui. Galera, vai chegando. Tem casos que a Glauci realizou. A Glauci vai explicar o planejamento que ela fez. Fala comigo! Boa noite, tudo bem? Boa Boa noite a noite. todos. Feliz de estar aqui. Muito bom. Já estava falando aqui com o pessoal que escutar histórias de sucesso, escutar histórias de superação é para a gente se espelhar e para a gente acreditar que tudo é possível, Sem né? É dúvida. só a gente confiar. Para quem está entrando agora, eu tenho um programa que chama DratCast, né? Que é isso? É a gente trocar com a galera que está comigo, com a galera que vence alguns medos, vence algumas barreiras, principalmente dos fios. O DratCast agora está com os alunos do Drat On. Sim, do Drat Online. Queria, Grace, que você já começasse a contar um pouquinho da sua história, Glauci. Da sua história, sua profissão. Conta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Bora! Pode deixar. Sou cirurgiã dentista, formada aqui em Piracicaba pela Unicamp. Trabalho e vivo em Piracicaba, interior de São Paulo. Sou formada há 27 anos já. Ainda E, bem que pois tá é, cheio de fio. aliás, vai fazer 27 em dezembro, 26 e meio ainda. E sou dentista atuante ainda em odontologia, né? Trabalho com odontologia preventiva e estética, então limpeza, restaurações, clareamento e próteses, enfim. E eu comecei a buscar harmonização em 2017. Na época, né, a gente só podia fazer preenchimento e E toxina, olhe né? lá, e E olhe olhe lá. lá, exatamente, muita coisa mudou desde então, né? E o meu primeiro curso foi aqui em Piracicaba, na Unicamp, com a professora Célia, o professor Zé Ricardo, né? Nossa, Que adoro você os dois. conhece, foram Muito meus bem. mestres na graduação e os primeiros na harmonização. Minha busca na harmonização originalmente foi para complementar o trabalho na odontologia. Então, sorriso gengival, melhorar a questão perioral, que a gente chama, né? E também a toxina funcional, que a gente fala, né, para pacientes com dor, pacientes com bruxismo, né, para ser um coadjuvante aí no atendimento para pacientes com placa e que tratavam DTM. Isso em 2017. Mas desde então eu trabalhava mais com toxina até, porque na época eu achava toda a questão de preenchimento muito exagerada, ficava um pouco assim do tipo, nossa, a gente preenchia aqui, né? Para quem é leigo, a glabela, né? A Nessa época testa, bigode cinzento. a gente falava muito do aspecto de macaquinho, que preenchia muito suco, né? Sim. Vai lá. Então, nessa época, eu não gostei, sabe, dessa parte e fiquei dedicada mais à toxina e à odontologia. Em 2022, pela necessidade de complementar o trabalho na odontologia, assim, de
flacidez de face, lábios, pescoço, toda essa região, né? A face toda em si. Eu busquei e entrei numa residência em harmonização orofacial. E de 2017 para 2022, muita coisa mudou e melhorou, né? Então, o enfoque foi mais numa parte assim, mais natural, um rejuvenescimento natural, numa odontologia regenerativa. Eu me apaixonei pelos bioestimuladores e nessa residência eu trabalhava bastante com fios lisos aqui em região de olheira, com IPRF, Então, né? Eu o teu primeiro contato com fio foi nessa Isso, residência. isso. Legal. E gostei muito dos lisos, a gente fazia um pouco aí em glabela, mas os retentivos, quanto que é para o pessoal entender, né, que são os de efeito aí de tração, né, de reposicionamento de tecido, a técnica que se trabalhava, eu achava assim, eu não me sentia segura em fazer. Se dava nó no fio, ficava meio que parecia que os pacientes saíam todos com o mesmo perfil, assim. Então, gostavam, enfim, mas eu não estava satisfeita. E um E dia, aí, Glaucio, isso que você está falando é muito importante. Se a gente não está satisfeito com o resultado, como é que a gente vai vender, né? exatamente. Então, assim, daí o que aconteceu? Eu trabalhava bastante com os lisos e com IPRF, né? Para quem não sabe, é o material do próprio sangue, né? Do paciente, com uma capacidade regeneradora maravilhosa, né? E aí, num congresso que eu fui em agosto de 2017, nesse mesmo ano, do professor Clésio Andrade, eu vi uma palestra Ah, sua. então, era a próxima pergunta, tu já está indo. Como que você me conheceu? Foi quando? 2022, Congresso na metade do do ano. Cledson Azevedo. Clédio Azevedo, isso mesmo. Congresso de Foi um congresso lifting. de lifting, Gente, era isso, em São um Paulo. congresso sensacional. Beijo, Cledson. Cledson, Sensacional, muito mestre. bom. Conheci gente maravilhosa lá. E aí, quando você entrou na palestra, animado e assim, mostrou um outro lado dos fios para mim, que aí foi de encontro ao que eu acreditava e ao modo que eu trabalho. Porque você tem muito embasamento científico, isso para mim é muito importante. Eu venho de formação acadêmica, tenho tio professor de faculdade, fiz iniciação científica e eu valorizo muito essa questão, né? Vi que você tinha ido para a Coreia várias vezes, que você tinha muito embasamento. E aí eu falei, olha, vou começar a estudar mais, né? Vou começar a seguir esse professor, gostei dele, ele parece Botei uma acreditar pulguinha, muito nos fios, botei uma pulguinha atrás da Sim, orelha. sim. Aí eu falei, fio não deve ser só isso que foi apresentado para mim, não é possível. Eu falei, sabe, não é possível. Daí eu comecei a assistir suas lives e me interessei, fui estudando. Você traz uma base anatômica muito, muito importante, aliás, importantíssima, né, nessa área. E a sua didática também acho muito boa. E daí, quando você abriu a primeira turma de Hidrate, Oh, eu sou da primeira turma. Agora já está em qual? Nem tá sei mais. na 6, tá na 6. Então, e olha, todo mundo sabe que eu sou a maior divulgadora, porque aí, olha só, ainda sou dentista de dente, como a gente fala, né? Divido o meu tempo, mas desde então e hoje me tocando, né? Quando fui preparar o material aqui para live, eu pensei, nossa, isso é muito recente no fim das contas, né? Então, é muito, muito recente, porque olha, 2022 é 2 anos, Tá ali, né? é muito recente. E o E se a gente bacana for foi o pensar, seguinte, né? Você ainda vai falar mais, né? Mas a questão do DRAT, né? Que o crescimento todo não foi apenas nos fios, né? Porque quem faz seus cursos sabe que você trabalha tudo que a gente tem hoje em harmonização facial, que não é pouca coisa, né? Todas as associações e o que a gente pode fazer para entregar um resultado melhor, natural. Minhas pacientes não querem ficar parecidas com o pessoal da ó, televisão, entendeu? tem paciente sua aí falando que está encantada com os resultados. Né? São Sim, as associações que você está falando. sim. Porque hoje, veja só, eu era um pouco reticente com relação ao preenchimento, mas com a sua técnica a Hoje gente você usa entende a muito importância. pouco.
muito pouco preenchimento em regiões onde realmente precisa, né, para realmente estruturar melhor e para manter o resultado do que a gente faz, né? Então, hoje eu trabalho com muito mais segurança, os fios fazem parte do meu dia a dia. E assim, a minha geladeira do consultório é fio de PDO 80%, toxina botulínica e agora PDRN exossomos, que Top. é outro assunto. É o que a gente É fala, só isso Glaucio, que tem na. para a galera que está aí assistindo, né? Tanto para os pacientes como para os profissionais, a importância do tratamento em camadas, do tratamento multicamadas. Você citou aí Sim, um monte de materiais que a gente consegue abordar desde a camada mais superficial até a camada mais profunda. A Glaucia tocou num ponto que eu falo muito assim, Ângelo, o seu curso não é só de fio? Não. Porque se fosse só de fio, eu não estaria fazendo com que vocês entregassem o melhor resultado para o paciente de vocês. Então, de sim, nada adiantaria, né? Então, Glaucio, você falou uma coisa muito importante que eu anotei aqui. Você falou, tocou muito em evolução, em mudança. Galera da harmonização, galera da estética facial tem que entender que ainda está em constante mudança, sempre muita. vai estar em É, constante atualização, por conta dos estudos científicos, por conta dos estudos anatômicos, por conta dos estudos das técnicas, né? sim, Lá quando eu comecei, quando você começou, a gente preenchia sim, gente, em leque, igual faz bioestimulador líquido. Olha isso, sim, com cânula de 70, retroinjeção, é, assim, ó, é, de ácido é. hialurônico. Colocava Então, aqui assim, e ia se voltar. aperfeiçoe sempre, se atualize sempre, É, né? é, E aí, outro ponto que você tocou, estética é consequência de saúde. Então, tem que abordar um conceito maior exatamente. de É. saúde. É o que a gente passa muito. Mas me conta aqui, no início, você teve um certo bloqueio com os Sim, porque eu. fios, que depois É, que foi acertando, foi porque lapidando. assim, eu fazia os lisos em olheira e naquela região a gente usava agulhado, porque ainda não tinha no mercado, né, o canulado, né? E assim, para todo mundo que Nossa, está aí, Aldeg, é, todo mundo que está aí, todo mundo tem queixa de olheira, né? É muito difícil alguém falar, não, eu tô super feliz, né? Então, na época, o que a gente colocava, tem um aplicava caso o teu, fio, tem um caso seu aqui que a gente vai contar já já, sim, né? Da associação é, efetiva aqui, ficou lindo. é. É, Já vou e mostrar, vai. ainda está em construção, como a gente fala, né? Está em construção. Ela viajou e ela está retornando. Inclusive, ela está aqui e ela vai poder falar também. Olha, Ela está assistindo. É. muito bom. E a gente colocava, né, os fios agulhados em região de olheira, e para o pessoal entender, a região de olheira a gente já tem uma pigmentação, tem o caráter genético, perda de estrutura, enfim, inúmeras coisas, né? Vascularização. Vascularização. Então, eu não quero colocar ali mais hematoma, né? Então, hoje, a MedBeauty trouxe para nós, né, os fios canulados para essa região de olheira, e é muito interessante que cada paciente a gente atende de uma forma individualizada, não existe receita de bolo para ninguém, Foi né? esse, né? Isso. A foto Esse da direita é o pré, foi antes. E a foto é na mesma consulta e sem filtro. já vou mostrar. É E tudo já na vou mostrar, a gente verdade. já vou mostrar, a gente vai desenhar o planejamento que você fez aqui. Isso, isso. Então, assim, não existe receita de bolo, só que as queixas são muito comuns às pessoas, né? A pessoa fala assim, eu fiz botox, mas essas ruguinhas minhas aqui não saem. Olha o E não filler sai aí. mesmo, porque a gente só pode colocar a toxina em alguns lugares, porque aqui para baixo a gente pega a interação de outros músculos, que depois você sorri segurando, porque você acabou pegando um músculo que termina aqui em cima, né? Então você tem que entender de tudo, né? O bloqueio que eu tinha com o fio no início era porque eu via de uma forma que ninguém era embasado em nada, era no que todo mundo achava. Eu gosto assim, eu faço assim e funciona, mas ninguém conseguia replicar a técnica, entendeu? Um dia conseguia esconder o nó, outro dia não conseguia esconder, ficava todo mundo com a mesma carinha de coringa que eu falo. Entendeu? Então, não é o que a gente quer.
minhas pacientes fazem fios e ninguém sabe o que foi feito. A pessoa vai no. Minha mãe mesmo fala, foi uma dessas que fez, né? Fez bioestimulador, fio. E ela falou: Ai, você não acredita, encontrei no varejão uma colega minha de escola. Ela falou: Nossa, como você está jovem. Então, Ah, muito bom. é muito bacana isso, porque eu tenho pacientes senhoras que não querem fazer plástica e que não querem fazer o lifting cirúrgico, que entendem a limitação da técnica, mas que investem e voltam, porque se sentem melhor, né? Sente que diminui a flacidez, que está mais firme, está com viço na pele, e a técnica é muito segura, né, Ângelo? Quando feita, claro, com critério, né? Então eu posso dizer que você deslanchou quando você viu os seus resultados Sem mudarem, dúvida. né? E outra, hoje eu trabalho integrado, porque antigamente era, é uma toxina aqui, fiz um preenchimento aqui, um bioestimulador e daí solta, e daí não vê resultado, né? Vê, mas não vê, né? E hoje, associando, usando menos material, muito menos material, né, do que a gente usava antigamente, né? Você vai construindo, porque quem faz fios fica viciado em fios, elas ficam me ligando que já quer fazer de novo. Eu As falei, espera, fiomaníacas. exato, exatamente. E eu comecei a fazer especialização, você sabe, lá em Santos, né, com a equipe da Cátia Onofre, e ela fala que eu sou a fiozeira de lá. Muito bom. Aí uma paciente minha corrigiu, falou que eu sou a fiandeira. Tamanho é O, o nosso, que a gente fica viciado mesmo, com resultado bom, né? o que Glaucio falou aí, ela mencionou assim: a gente não vai fazendo os procedimentos aleatoriamente, jogados. Eu falo muito isso, né? Traçar um planejamento, um raciocínio clínico que vai desenhar com individualidade, claro, se a gente não vai repetir a Exatamente. mesma coisa. Então, por isso que lá no Dration, a gente fala de toxina, a gente fala de bioestimulador líquido, como que vai associar, a gente fala dos preenchedores pra caramba, né? Porque tem os pontos Sim, específicos para os preenchedores, para a estruturação profunda. Gente, hoje fio sem pontos específicos de estruturação profunda não vai. E com isso a gente consegue entregar um resultado mais duradouro e natural. Eu acho que o mundo está vindo para um resultado mais natural. é, Então é isso que a gente quer e que é a nossa filosofia, né, é. de trabalho. A técnica, Glauce, a técnica DRAT, né? Eu falo assim, ó, você me conhece já, a gente já teve vários, né, ao vivo, e Sim, vários encontros ao vivo, vários procedimentos juntos. E eu não falo que é só a minha técnica que funciona, eu acho que, né, um monte de técnicas sim, funcionam. Mas eu desenhei, né, que na verdade é um desenho, é um planejamento, o DRAT, para tentar ser replicável. De nada ia adiantar eu estar aqui, né, exatamente. ensinando um monte de coisa se vocês não É, conseguissem replicar. é, Então é uma preocupação muito grande e os três pilares: segura, eficaz e simples, um equilíbrio disso é. tudo. Me conta um pouquinho o que você, a sua visão da técnica. Você Não, já fazia de outro jeito, depois sim, começou a fazer fazia isso. de outro jeito, mas assim, muito apreensiva, né? Porque tem bastante profissional aqui, sabe do que eu tô falando, né? Mesmo que a pessoa não faça, ela sabia que se puxava dois aqui, ou mais até, dava o nó, escondia o nó, né? Então você ficava assim, do tipo, desde a técnica anestésica mudou completamente, sabe? Então a pessoa assim ia fazer fio, já começava a sofrer já na anestesia. Né? Porque, né? Então, mas aguenta que passa e tudo. Então, não é assim que funciona, né? Então, assim, desde a técnica anestésica, tudo faz muito mais sentido. A gente analisa a necessidade de cada um, existem faces diferentes, em estágios de vida diferentes, né? Porque Anatomia do envelhecimento em anatomia camadas, lembra? diferente, estilo de vida, que é hoje, né, a gente se fala muito disso, porque é algo que tem que se considerar, mas o que eu percebia que foi o divisor de águas
você sabe já essa questão do nó, entendeu? Porque quem é leigo aqui, o que a gente fazia, ainda muitos profissionais fazem, né? É, pega dois fios, dá o nó, esconde o nó, né? A sua técnica é baseada na técnica da Coreia. Eu falo que a sua, para as pacientes, que a sua técnica é a técnica coreana adaptada para o rosto da brasileira e estilo de vida da brasileira, É isso. né? Então, nós temos rostos mais largos, mais longos, mais pesados, mais magrinhos, né? Há que se considerar. Só que assim, o que eu percebo, você ensina a gente a pensar, entendeu? Porque não tem receita de bolo. Puxa dois aqui, tal, quatro e quatro, dois e dois. Não é assim, né? Então a sua técnica, a pessoa estudando, faz muito mais sentido, é muito mais segura e você embasa. Olha, a gente coloca a X centímetros daqui, a X milímetros daqui, porque aqui passa tal artéria, tenho que escapar de ducto de glândula Gente, salivar, o tenho que material da considerar Glauce tudo. vale ouro. Vocês têm que ver o caderno da Glauce. Dois, Olha lá. dois. Vou leiloar um dia, quem sabe. Então, a técnica se consegue replicar. Amigas minhas que trabalham com fios, que não são muitas, porque a maioria trabalha com toxina, trabalha com preenchimento, algumas nem querem trabalhar e me encaminham os pacientes, entendeu? Tudo bem. Mas Tá bom, tá ótimo. tá ótimo, não tem problema. Faço nas amigas também, as amigas estão todas cheias de fio. Eu vou logo fazer os meus lá na Larissa, que já tá reservado o horário lá. Então, é diferente porque as pessoas conseguem replicar o que você falou. Não adianta, eu fiz vários cursos que a pessoa mostrava, mas no fim não ensinava a fazer. Entendeu? Porque quer que dê teu conhecimento ali com ela, entendeu? E eu encaminho, você sabe que eu faço sua propaganda para todo mundo, porque você realmente aprende, né? O curso é muito completo, tem desde a parte jurídica também, É, toda tem a a, Meire. toda a parte do estudo em cadáver com a Patrícia Oioli, que é fantástica, né? Não tem como fazer isso sem entender de anatomia, e não é a anatomia que a gente aprendeu no primeiro ano da faculdade. Tem nada que É ver, anatomia né? Então, aplicada, né? não, Onde não tem passa o nada. ducto? Exato, e às vezes você vai falando, então assim, hoje que eu me toquei realmente, que no fim desses 2 anos para cá, o salto que eu dei realmente como profissional, na especialização eu percebo muito isso, tem alguns colegas aqui da especialização que estão online, porque a discussão é um outro nível já, entendeu? As perguntas, a cabeça vai, né, rápida, e a harmonização, você sabe, está em constante evolução. A gente acabou de voltar do Full Face, né? E lá a palavra de ordem foi naturalidade, odontologia estética, a harmonização regenerativa, entendeu? Vamos colocar essas células para trabalhar, entendeu? E o fio, para quem não conhece, o fio é um fio de sutura, né? Originalmente é um fio de sutura reabsorvível. Então eu posso colocar ele em regiões onde eu não tenho indicação para outras coisas. E a gente tem muita queixa. Olheira, bigode Falou em chinês aqui. olheira, eu vou mostrar aqui, ó. Vou tirar o telefone aqui do Mostra. suporte. Vou mostrar aqui, calma aí. Um caso sensacional, a gente vai explicar. Cadê Sim, o negócio aqui Achei. Aqui, ó. Vamos lá, Klaus. Achei muito legal. é. É, pena que quando a gente preserva a identidade, tem que preservar, Sim, a acaba que gente perde um pouco do efeito, isso, porque essa área é muito próximo dos olhos. Mas eu é, queria que a galera observasse essa área aqui e essa aqui, ó. sim, Ó, olha essa linha horizontal. é. Olha lá. Estava Me muito conta, eu, profunda, eu já sei o que você fez, então conta sim. pro pessoal aí. Ela Pode me contar, não tem problema não. Ela é uma paciente queridíssima que iniciou o tratamento. Eu já tinha feito fios nela na técnica antiga, isso há mais de 1 ano e meio, né? Mais até. Já fez bioestimulador, mas ela ficou com outras prioridades e voltou a tratar agora. E ela falou assim: eu vou viajar quarta-feira com o meu filho, adolescente, eu não quero ir com essa cara. Eu preciso ir mais leve, Ah, né? muito bom. E ela foi no sábado para viajar na quarta. Você vê como é que confia, hein?
E aí, olha o que foi feito nela. Ela tem, você sabe, uma perda de estruturação profunda. Para quem não sabe, a gente vai tendo uma remodelação óssea com o passar do tempo, né? Reabsorção óssea mesmo, e isso eu preciso é, preencher com ácido hialurônico lá embaixo, estrutural, para eu levantar todo esse tecido. É Ah, como se você eu associou com repusesse. preenchimento aqui, já vou Sim, desenhar. sim, Olha que sim, top! mas muito pouco. Tem meio ml de cada lado só, tá? Espera aí que eu Aqui vou, em vou fazer região, uma montagem rapidinho aqui, que vai tá? melhorar a visualização. Tá. Eu É que eu queria não botar, perguntei para ela, mas talvez ela até topasse sem o. Sem mostrar. Não, mas vai é, dar bom aqui, calma aí, ó. Já deu. Queria é. fazer assim, ó, que fica melhor. Ela estava assim, com o olhar muito cansado, muito cansado. E ela tem isso Foi. já genético, porque ela é daquelas que pega a cor fácil no sol, né? E ela tem a pigmentação aí, mas tinha ela falando que pode mostrar. Ah, É que eu não mas sei se eu aqui, ó, consigo te já mandar dá agora, para mas dá ver. para ver, mas dá para ver, é. Então foi meio ml somente de Epitic 500, né? Vou botar da Da, corzinha do 500, calma aí. Eu vou isso, roxinho. desenhar, você me fala se você fez alguma coisa diferente. Foi um bolos aqui naquele desenho que a gente É, faz, né? foram vários, na verdade, só que aí foi o maior. Isso, vários. Tudo com Teve 500. um, tudo com 500. Deu uma seringa, 1,1, que você sabe que vem 1,1. Perfeito. Teve um dos lados que tinha menos, porque você sabe que comigo lá é na régua, né? Então, eu deito a paciente, eu levanto, eu olho de todos os ângulos. Perfeito. Teve um ponto que foi justa ósseo aqui com agulha, Uhum. mas o restante foi meio e meio com cânula, os bolos, exatamente assim. No ponto de maior falta de estruturação, um pouco maior o bolos. Aqui tem Aí até na o mesa, pertuito, a gente consegue ver o pertuito aqui, ó. foi imediatamente após. E assim, bom, eu vou falar, porque daí eu não passei nada depois. O que eu terminei ela com. Eu já vou falar. Nas olheiras, daí eu coloquei 4 airbag de cada lado, né? Os nossos fios de PDO canulados. Como eu não tinha muito tempo para trabalhar, né? Porque idealmente a gente coloca o IPRF uns 15, 20 dias antes e depois a gente entra com os fios. Olha, olha, filosofia Drati, muito bom. Mas ela foi no sábado para viajar na Já quarta. fez aqui. Aí, em cada fio, eu já coloquei PRF. No fio mesmo, né? Puxando, você sabe. Perfeito. E aí eu concluí com o microagulhamento com o PDRN. Perfeito. Depois fez microagulhamento. Teve fio Isso, na filler? face toda, né? Não fiz filler dessa Olha, vez. Ela vai parece fazer, que fez, viu? exatamente. Resultado Ela sensacional. Melhorou pigmentação, muito, melhorou qualidade dérmica. Vou apagar aqui de é, um lado para o pessoal sim. ver. Talvez no retorno dela, porque ela voltou de viagem ontem e ela vai no retorno do consultório, talvez eu ainda coloque um pouco mais do preenchedor para ainda aliviar um pouco mais essa região, né? Ela já fez o DRAT inferior de órbita, mas eu acredito que tem um ano já, um ano e pouco, onde eu coloquei 2 filler exatamente aí e os eye bags, mas ela fez uma sessão só, mas isso tem um ano já, Vou dar uma que ela tinha dica de mais ouro. olheira. Dica de ouro, Glaucio, para o pessoal, que eu falo muito isso, né? A Sim, Glaucio falou no DRAT inferior de órbita. O que é o DRAT inferior de órbita? É a associação do fio iBag com o fio filler. Na mesma sessão. Um ajudando o outro. O fio filler potencializa. Isso, gente, é biologia celular. É quimiotaxia. Se eu boto sim. fio filler aqui, vão chegar mais células e vai potencializar toda essa área. Então, hoje, a Glauci sabe, os Drates sabem, vocês que estão aqui com a gente vão saber. Não vende fio liso aqui sem o fio filler. Glauci ainda fez associações de tratamento para a gente pegar mais uma reestruturação dérmica superficial. É. Microagulhamento perfeito de fora para dentro E
E a gente está com os nossos fios de Fui dentro para PRF fora. de dentro pra fora. É. Então, assim, tinha pouquíssimo tempo. Eu falei para ela, olha, o que se consegue em 5 dias, porque não foi nem uma semana, né? Então, eu falei, vamos melhorar, vou entrar com o que eu posso, também sem ser um exagero, né, Ângelo? Porque tem coisas aí que às vezes a gente vê que é muito exagerado, né? E ela vem no retorno, talvez precise de um pouquinho ainda de preenchedor em uma ou outra região. Ela vai agora fazer a toxina, né? Porque eu falei, vai viajar, aproveita também, curte. A gente sempre é, observa, né, o que a pessoa Uhum. a vida, né? Porque não pode parar a vida também, né? Então eu falei, vai, curte. Na volta a gente vai fazer toxina e daí nós vamos fazer filler em Ó, glabela de novo, porque ela já ela tá fez aí, ó. isso. Ela tá aí Ela tá aí. acompanhando, ó. Exatamente, é. E eu tenho uma outra colega também, dentista, que fez o protocolo o inferior de órbita, que está aí também. Ela fez ano passado e ela vai refazer de novo. E agora ela vai fazer os retentivos, Ô, que eu tô na Glaucio, cabeça dela já. a história da Cris, já vou chamar de Cris, que eu já vi que ela tá aqui, ó. Sim, A, a história da Cris é muito legal você falar, e tava próximo de uma viagem, né? E aí a exato. gente sabe do risco dessa área aqui, de Sim, causar um sim. edema, de causar um hematoma. Então, galera, não inventa de Moda. trocar a cânula É, por é, agulha nessa área. é. É uma cânula 30G, mas nessa área aqui, ela não funciona como agulha. Pode Exatamente. acreditar. Então, É, por isso que a é. Glaucia teve confiança e fez mesmo a paciente estando próxima de uma viagem. E a paciente confia, ela já sabe como eu trabalho, porque a maioria dos profissionais, você sabe, né, Ângelo, nessa área de olheira, entra com o fio agulhado, que era o que a gente usava antigamente, porque não tinha esse, né? Uhum. E o fio agulhado, ele entra furando, vamos dizer assim, Escutou o né? que ela falou antigamente. Hoje É, a gente tem, não hoje precisa. a gente tem. Exato, Vamos exatamente. nesse que eu achei sensacional também esse, Glaucio. Vamos. Eu tenho umas considerações para fazer desse caso que assim é sensacional. Vai, vou deixar você contar. Esse caso é uma paciente que treina pesadíssimo, Já um vi, não, CrossFit. tem gordura, não tem gordura. Um CrossFit diário e um yoga, assim, aquele yoga, não sei como é que chama, Yoga se é punk, Power Yoga, sei power lá, yoga. não sei nem qual é. Ela vira de ponta cabeça, ela, enfim, tanto que eu falo que ela é o teste de resistência dos fios, é ela, entendeu? O pessoal tá perdendo tempo de ir para ir para a máquina. E ela, né, venho trabalhando ela também com bioestimulador, ela tem aquela pele grossa da italiana, eu falo, sabe? Uhum. Mas treina muito, treina muito. E né, dessa vez dela, ela já tinha um pouquinho de preenchimento aqui. Ela Uhum. tinha antigamente até, que depois eu busco as fotos iniciais dela lá atrás. Não foi comigo, mas há muitos anos ela tinha feito o preenchimento de olheira direto que se fazia, né? E ela tinha duas bolsas enormes aqui de olheira. E eu aliviei bem essas bolsas dela com hialuronidase, né? Então foi todo um trabalho de construção. Ela tem bioestimulador de colágeno, tem fios aqui lisos e filler também, lateral Órbita. de, de órbita. Mas nessa consulta aqui, o que ela fez? Foram 4 espiculados normais e um Técnica sculpt de cada tradicional, lado. Isso, e um técnica sculpt normal. técnica Cruzou, normal. É, cruzou para volumizar aqui, isso. né? E nessa consulta dela, eu nem coloquei preenchedor nada nessa consulta, porque eu falei assim, vamos Olha. observar como vai ficar, porque de repente a gente coloca um pouco de preenchimento no mento, a gente depois define melhor mandíbula e agora é o que a gente vai fazer. Depois ela teve dengue disso, então não deu para continuar logo depois, mas agora ela vai Uhum. retomar. Vê se foi isso aqui, ó. Foi o Esse desenho, foi o isso. desenho E padrão aqui, aí, né? e o sculpt eu pus mais para vertical, que foi o quinto fio, que eu Ah, joguei aqui muito embaixo. bom. Fez o nosso sculpt aqui, ó. O cabo Por de aço. isso, por isso que a consideração que eu ia fazer é isso aqui, ó. É, é.
A Exatamente. gente não mexeu em pescoço Não, diretamente, não. mas indiretamente, tudo que a gente faz aqui, melhora Tem aqui. reflexo Então, embaixo. É. dica de ouro para quem a gente está assistindo, quer melhorar pescoço, começa pela face média, depois Sim, a gente vai pensar para essa área. sim, Perfeito, viu? sim. E agora ela vai. Ainda não deu mais tempo. Esse é o outro lado, né? Eu imediatamente após, né? Porque ela se queixava. A queixa dela era isso aqui. Era essa gordurinha que caía aqui do Jaws, que a gente sabe, né? E essa marca, esse rosto que parecia que estava. A gente fala derretendo, né? Mas ela, como treina bem pesado, né? Ela tem um rosto longo, né? E uma atividade intensa. Então ela ficou super feliz. A mãe dela entrou no fim do tratamento Ah, eu na lembro sala. que você contou É, isso. a mãe dela entrou. Aliás, eu acho que não sei se a mãe dela está aqui assistindo. A irmã está, que eu vi. A mãe dela fez assim: "Ah, você ficou 10 anos mais nova, pelo menos." Ela falou assim. Foi muito bacana, muito bacana. Aí ela falou assim: sua irmã vai querer fazer também. Foi muito engraçado. É, Muito e bom. imediatamente após já, né? Então, quer dizer, e o que eu sempre falo também, os fios são bioestimuladores guiados, eu falo, sabe? Perfeito. Porque a gente sabe que tem o efeito de, né, de reposicionamento, né? Claro que ele cede um pouco, porém, o maior benefício, eu falo, tá aí dentro, né, Ângelo? É Porque o quem estuda bioestímulo. Muito curso, importante isso, gente. exatamente, Gente que é, está aí, olha, isso é comunicação prévia com o paciente. Evita muitos problemas lá na frente. O paciente precisa entender exatamente. o que É. a gente está planejando, o que a gente está fazendo. Perfeito, Glaucio. Então, é o que eu falo, né? Ela sente, ela tinha uma flacidez lá atrás, quando ela começou há alguns aninhos, poucos anos, né? Porque imagina, eu tô fazendo isso há pouco tempo, né? Por isso que eu falei, a curva de aprendizado foi um voar, né? Foi muito rápida. É, e tem que se dedicar, na verdade, é isso, né? Você tem que estudar, você tem que ir atrás, você tem que pegar firme, né, Ângelo? Não dá pra, tipo, Fica no falar, ah, botãozinho é. lá, volta, vai. Isso, o curso online. Muita gente, Glaucio, fica assim para mim. Ah, Ângelo, o que que você me indica? Eu faço o Dration ou eu faço o Presencial. presencial? Cara, o Dration, Primeiro, o que, né? o que você falou no Dration é muito característico. Porque É, é muita teoria. E ali você vai, você volta, você assiste. Ah, não consegui anotar um negócio. Volta. Dá para assistir exatamente. offline. Eu nem sabia É, disso. Gisele me falou assim, Ângelo, é igual Netflix. Dá para isso. baixar e assistir offline, Sim, né? sim, sim, sim. E aí, olha, quantas aulas, a primeira vez acho que eu fui fazer, nem lembro qual técnica que eu não fazia, mesmo essa do o Face, né, que é aqui já, o feijão com arroz Personal. nosso, né? É um. Antes de eu Ah, mudar a minha técnica, eu fui e voltei mais várias vezes, eu entendeu? ia Para planejar também, né? Eu ia falar, você falou muito de protocolo, não tem protocolo, e você falou do feijão com arroz. Eu falo assim, gente, não tem jeito. A gente tem que dar um protocolo. Tem gente que é assim, ah, eu não vou dar protocolo. Não, tem que ter um protocolo. E aí, o grande diferencial é você saber mexer nesse protocolo. Mas tem que ter uma base, Sim, porque senão vocês não é, sabem de é, onde sair, né? exatamente, E aí tem que exatamente. saber o que pode ser feito para mudar esse protocolo e a É. gente atingir o melhor para aquele paciente. É. Perfeito. E ajudar a gente a pensar, né, no seu curso, como eu já disse já lá no começo para a Gi, né, que eu sou a louca do curso, e assim, a maioria é um negócio que já está gravado lá, sei lá, 2, 3 anos, Ah, entendeu? mentoria, mentoria. E aquilo fica ali, e no DRAT, a gente, o que era incrível, nossas reuniões pelo Zoom, você sabe, eu acompanhei da estrada, tinha dia que não dava, tava lá com o telefone Dirigindo, eu ligado. ficava desesperado. Dirigi. Presta atenção no É, trânsito.
Dirigindo, porque assim, era hora de troca nossa, né, ao vivo ali, planejamento de caso, né? Quantas vezes a gente não manda, tô com dúvida aqui, você olha, Glaucia, ela tem mais, o rosto dela é mais vertical, puxa para cá, a queixa dela é maior aqui, qual é a queixa? Né? Então, é um grande diferencial, porque a maioria tá gravado lá, ó, há tempo, o negócio já nem, entendeu? Então, o que eu percebo é hoje, pacientes e até quem fala, eu não gosto de fio, não mexo com fio. É porque aprendeu daquele jeito lá, não sente segurança, né? E não consegue E replicar não procurou realmente, né? se atualizar, Não né? Não estudou. se Gente, se atualizou, não pega o se livro da atualizou. Irina, né, Glaucia? Se pega o Sim, livro da Irina, que eu falo tanto, que é a nossa, Bíblia, é o é, primeiro livro é, de fio de é, PDO, você já é, entende muita teoria, muito de a física dos fios, já entende é, muito o planejamento do, é. do, do DRAT, né? E eu acho Então, interessante o seguinte, porque o pessoal também, às vezes, não todos, né, mas existem muitos fabricantes, né, não todos, claro, né, você sabe que a gente é super, hiper bem assistido aí aqui na região pelo Igor, que é cadê fantástico, da Mad o Beauty, Igor? O Igor estava aí. Igor Ó, entrou, tem gente aí do. Tô fazendo o Dration Turma 6. Estou amando. ah Muito lá. bom, Marta. Beijo. E então, assim, mas muitas empresas vendem, a pessoa não sabe nem por onde começar, acaba comprando o fio que não vai usar, entendeu? Não entende. E assim, você ensina no seu curso, eu não fico mais sem o filler, eu fico sem outra coisa, mas sem fio filler não dá para ficar, né? Que são regiões que a gente. Ah lá, tá Ó o aqui. Igor aí, São ó. regiões que a gente consegue tratar. Eu tenho, por exemplo, senhoras que fizeram reabilitação, que usam dentadura, para quem, né, o protocolo, tá, o overdenture, que fica com a região perioral com muito falta de estruturação, entendeu? Vai passar o batom, uma delas falou assim para mim, agora eu consigo passar Ah, batom. Por que quê? legal. Sabe? Então, reposicionou, coloca o filler, encho de filler. Ó, Olha, tem um hoje eu carretel aí. tava. Ó, hoje eu tô em Maceió, né? Dando mentoria pela Mad Beauty. E aí, eu fico impressionado, Glaucio. Você falou nisso agora, do filler aqui, que a gente fala tanto. Tem gente que ainda não faz É, isso. Eu fico. é, Gente, é, pensa, porque eu é. colocar 3 fios filler aqui, ó, 2, 3, eu estou entregando 3 vezes 20. Eu estou entregando 60 fios lisos É. aqui. Gente, o resultado é sensacional. E você quer saber? Eu ponho no inferior também. Muito Sim, difícil a pessoa aqui, ó, ter só o super. perfeito. Tem Então, protocolos, numa ó, última senhora, eu coloquei 3, 3, 2, 2. Eu falei para ela, ó, vamos somar. 5 e 5, você tem 200 quase sai uma e volta. coreana, Mas é quase uma outra coreana. história. Fiz isso, depois coloquei um pouco de preenchimento de lábio. É outra pessoa. Mudou ela? Não, mas tirou aquele aspecto do lábio velho. Porque essa região perioral que você está discutindo bastante aí nas últimas lives, muito importante, porque a maioria quer por volume aqui. Então, muito preenchimento, fica todo mundo, né? Assim. E não é a intenção é trazer um rejuvenescimento natural para essa área. O que que eu posso fazer que vai durar? E o efeito do fio dura aí 1 ano e meio, mais tempo até, né? Vem vaso sanguíneo novo, vem colágeno, vem Ó, fibra, vem artigo, tudo. Quer dizer, artigo do Dration. como é que você consegue isso de outra forma? Você não consegue isso de outra forma. Você Verdade é tocou essa. num ponto muito, você tocou num ponto muito legal. E aí eu vou dar uma dica aqui pro pessoal. O pessoal já está querendo É, mentoria em tudo quanto é lugar. vai ter que Fala com clonar. seu consultor Mad Build, É, mas eu não consigo ir para tudo quanto é lugar, né, Glaucio? vai ter que clonar. Deixa eu te falar. Você falou desse protocolo na região perioral, e eu falo muito assim, ó. Como que vocês vendem um bioestimulador líquido? Vocês não vendem as 3 sessões intervaladas, o paciente nunca fez, intervaladas de 45 a 60 dias, e aí você fala que Sim, depois disso tem que ter manutenção. Por que que vende o fio só é, uma é, inserção? Já falei isso. E aí, é, graças a Deus, agora dentro da é. Mad Beauty, bora de mentoria em Piracicaba. É,
E aí, graças a Deus, dentro da mentoria, olha só, Igor vem me atrapalhar aqui o meu pensamento. Dentro, Do né, simulador. dentro desse pensamento, a MedBuild agora está com novos protocolos que já Sim, desenhou. Ângelo, como que eu faço esse planejamento? Gente, esse planejamento aqui, você já tem que vender as 3 sessões para o teu paciente com intervalo de sim. 45 a É. 60 dias. É uma construção. As minhas pacientes, meus pacientes, né? Porque homem também faz. Eles já sabem, entendeu? Porque a pessoa fala assim: ah, mas eu vou ter que fazer sempre. Eu falo Vai, assim: o que você acha? Você vai acordar mais nova amanhã? Não vai. Então, tá assim, a gente perdendo vai. colágeno todo É, dia. o carro vai Mímica, para tá fazendo revisão, o tudo se cabelo pinta, estressando. não é? Exatamente. Eu falo assim, nesse intervalo a gente trata outra região. Então você começa, reposiciona aqui, depois eu trato uma glabela, porque a gente também tem que aproveitar e saber utilizar bem o investimento do paciente, né, Tem. Ângelo? Porque a pessoa, por exemplo, faz a toxina um dia e depois quer fazer o fio 4 meses depois, A três toxina meses já depois. foi todo A embora. toxina já foi, então eu falo um ajuda o outro, né? A gente tem Planejamento. que. Então, quando o paciente percebe que você realmente está propondo um tratamento individualizado, um material que é seguro, já é usado há muito tempo, que é um fio de sutura reabsorvível que traz vida para a célula, para o tecido, né? Porque outros materiais não trazem toda essa vida, né? Quando traz, né? Então, assim, é outra história. Essa paciente, ela Ó, não quis fazer fala. os pontos de preenchimento que ela teria indicação, mas esse foi o resultado com uma sessão só. E agora, Ela só gente, fez fio, ela não quis fazer. Agora ela entendeu, depois de acompanhar os casos e tal, então ela vai fazer mês que vem, porque ela também tem uma atividade física intensa, é educadora física, fumante, nunca eita. fez nada na pele, nada, nem Ó, botox, nem toxina, ela nunca eu fez. eu vou usar esse antes e depois para achar. Primeiro, né? Eu canso de falar, gente, faz a foto antes da bandagem. E todo mundo, às vezes, já banda o paciente e esquece. Mas eu Essa achei é das muito mais legal. antigas, viu, Anja? Em minha Agora defesa, essa é não das... esquece mais, não. Mas às Não, vezes até eu esqueço. é, Hoje aqui na mentoria eu tava assim, é, gente, não esquece. É porque às vezes sim. a gente vai no embalo, na sequência, e esquece. Mas eu E ela queria foi usar. bonitinha que ela usou a bandagem direito. Isso pelo Então, menos tem. isso que eu queria falar, Glaucio, a importância da bandagem, É, a importância da contenção imediata, né? E exatamente. aí eu falo muito disso, e tem muita gente que não banda, né? Fala um pouquinho pro pessoal, por que a bandagem, gente? É. Tem que ter A gente, bandagem, vamos falar é, disso. é. A gente fala bastante assim, que fala, ai, mas é a bandagem que vai segurar o que eu fiz? Não, só que a bandagem é sim um lembrete que a pessoa tem que segurar a onda. Tem que diminuir. Existe o período que a gente fala, o downtime aí, né? O Integração. período que a pessoa precisa ficar sem atividade física intensa, sem abrir muito a boca, para os retentivos, né? Para cada tipo de fio é uma orientação. Mas ficar tranquila, não ir para mar, piscina, academia pesada, não ficar no dentista de boca aberta, fazer tratamento. Isso a gente vê muito, porque eu falo assim: tem alguma coisa marcada? Está tudo em ordem? Que é uma outra coisa também que quase ninguém vê. A gente só faz a harmonização quando dentro da boca está tudo em ordem, né? Não está com E, infecção, e não está aí, com nenhum problema. e aí, Glaucio, a gente faz a técnica, né? Tudo do jeito que você falou. E aí, se a orientação não tiver muito alinhada, gente, não adianta fazer qualquer técnica, porque quando a gente coloca os fios intrateciduais, a única retenção é a mecânica. Até vir a integração que eu falo, a integração tecido com fio, até o Sim. tecido segurar o É. fio no lugar demora, e Não cada é um não. reage de uma É, maneira. Então é é, muito importante. Eu falo que a colaboração do paciente
é muito importante para o Muito sucesso da importante. técnica, Eu né? falo, a gente faz uma parte que é difícil, sim, mas sem a colaboração não tem como. Eu brinco com as pacientes o seguinte, nos fios retentivos, que a gente orienta a bandagem, que é para a pessoa lembrar de não extrapolar, porque a gente esquece, a gente mesmo É esquece, né? Eu tão falo assim, tranquila, né? você esquece. E daí, eu falo que nesses primeiros 15 dias é a gelatina que está começando a ficar firme. Endurecer. É, Muito eu falo, bom. entende? Sabe a gelatina? A gelatina está começando. Se você já mexer na Tá. gelatina, entendeu? Outra coisa aqui, você falou de uma técnica tranquila, né? Sim, Gente, fio é tratamento. O paciente tem que voltar sim, para fazer. Não dá para traumatizar e é, para a gente ficar escutando o paciente falar: eu não faço é, fio nunca mais. é, Não é é. isso? Exatamente. Tanto assim que quem às vezes nunca fez ou não é minha paciente, há pouco tempo atrás eu atendi uma Sempre. paciente que veio indicada, né? E ela já fez glabela, filler aqui, dois em cada ruga, que eu já nem coloco mais um, são dois, Boa. né? Porque eu falo assim, Eu olha, fiz a e ela minha, ainda, ó. ah lá, Aqui. é, Lembra eu como quero, ó, eu a tava? marca aqui, ó, Consegui a fazer. marca. É, tá funda. Eu falo assim, se eu já pudesse fazer em mim, se eu conseguisse, já tinha um carreteiro aqui, mas não consigo. Então ela falou assim, nossa, porque a gente vai conversando, você anestesia, né? Porque eu falo que muita gente fala assim, ah, não, é rapidinho, não sei o quê. Tem que anestesiar, a gente tem que ser com conforto, né? Então, tem que conhecer da anatomia para conhecer as técnicas anestésicas, o que que é indicado, quanto tempo de anestesia você quer para aquele procedimento, né? Que lado que vai antes, se já anestesia os dois, se anestesia um só e depois o outro, né? Você tem que estudar. Vários detalhes fazem diferença. Vários detalhes. Você já me acompanhou em mentoria e assim, no começo você fica assim para pegar tudo e depois, a hora que você já está lá na frente, já tem a técnica na cabeça mesmo, a pessoa vai fazer um negócio e fala, ah, né? Antes de eu Então, pensar, ela já está vindo com o que eu preciso, né? Ela já. já sabe. É. Legal. Então, assim, foi uma evolução muito grande. Hoje eu trabalho com muito mais segurança. Todos os pacientes que já fizeram fios comigo, eles voltam porque entendem, gostam do resultado, né? E aquilo que a gente falou, faz o de tração, né? O de reposicionamento. Ah, eu vou ficar 5, 6 meses sem poder colocar esse tipo de novo. O que que eu vou fazendo nesse intervalo? Ah, eu faço glabela, eu faço olheira, A faço blindagem aqui com fio a liso, ó. blindagem, pescoço também, papada, né? Então eu acho que assim foi fantástico, foi realmente a Muito la fio é bom. vida. É isso. Daí você Bianca, começa. beijo, Bianca. Quanto tempo que eu não te vejo? Deixa eu te pedir para você dar um conselho mesmo, né? Dar uma dica para ajudar a galera aí que deseja fazer, para a galera que não faz fio, para a galera que está aí na dúvida se entra no mundo dos fios, se não entra. Fala um pouquinho aí, dá uma dica para essa galera, o que que mais te, te mudou, fez você, né, crescer e dá uma dica aí, se você pudesse falar uma dica. Eu sei que tem Sim, várias, né? sim. Mas escolhe uma aí É. para dar para essa galera que quer começar e que quer alavancar nos fios. Olha, eu acho que, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar os fios na sua técnica, porque eu já trabalhava pouco, mas trabalhava na outra, eu desenvolvi todo o meu pensamento e todo o meu planejamento em todas as outras áreas da harmonização. Hoje eu não consigo mais enxergar o fio isoladamente, né? E assim, quando você realmente começa a estudar, e com todos os tipos de fios que a gente tem hoje, né? Você pode trabalhar todas as queixas dos pacientes, né? Coisa que antigamente não dava, mas a gente consegue trabalhar todas. É a flacidez, o bigode chinês, o código de barra, a ruga da testa, a olheira, as rugas daqui, flacidez de pescoço, né? Às vezes você não quer um aumento de volume em pescoço, então você entra com fio, né? Às vezes a pessoa já tem um pescoço mais larguinho, ou tem um receio de fazer um bioestimulador líquido, não quer fazer um ultrassom microfocado. Então, assim, todo mundo que me conhece, assim, profissional, sabe que eu estimulo todo mundo a fazer fio.
porque é exatamente o que a Cris falou. Os pacientes que fazem e que têm medo, que eu falo, eu tenho medo de fazer fio, não quero fio. Começa com fios lisos, Vai começa aqui, então daí você já vai sentindo como que é. Que daí depois você vai naturalmente. Para os profissionais, você realmente estudando com alguém e fazendo um curso que realmente te capacite de uma forma segura, te dê, como é que falo, ferramentas de você trabalhar e de pensar, principalmente, porque você não está ali 24 horas com você para ouvir, olha, faz assim, não sei o quê, entendeu? Tem hora que você tem que pensar por si, aconteceu alguma coisa, ou, né, você tem que ter noção de como resolver uma intercorrência. Aparecia direto intercorrência quando eu fazia residência, que eu era monitora lá, e falava assim, ai, agora não tem o que fazer, né? A pessoa vinha com 2 pontos aqui de gatinho, né? E, o fio superficializou, mas agora não tem mais o que fazer. Você pode tentar uma radiofrequência, uma luz pulsada, tentar não sei o quê, mas tem que esperar agora o fio ir embora, né? Então, não dá para trabalhar assim. Eu acho que a gente tem que ter critério, tem que estudar, né? E estar muito seguro, então você tem que procurar bons mentores, bons orientadores, estudar mesmo, usar material de qualidade, né? Você sabe que a gente sempre só trabalha com coisa com Anvisa, que já tem certificação, que já usa no mundo inteiro há muitos anos, protocolos muito estabelecidos. Isso faz toda a diferença, na minha opinião, entendeu? Perfeito. Eu anotei aqui, que eu achei legal que você falou, resumindo um ponto, pensamento global. Isso, Tem um artigo que eu acho muito legal, que na introdução ele fala assim, ó, o fio faz parte de uma tríade da harmonização. Toxina, preenchimento e os fios de PDO. Não é, tem como viver sem os não, fios, né? não. Tanto que, olha, Vai é, ficar alguma coisa aquém. a E não tem como viver a paciente só da bandagem que não quis fazer o fio, hoje eu não faria só o fio nela. Ela foi uma lá das primeiras, entendeu? Tanto que ela quer fazer de novo e eu já falei para ela, não faça os fios se eu não tiver esse ponto aqui, aqui, pelo aqui, não segurar menos isso uma aqui seringa de seu. EpiTig e a toxina, é tudo se ajudando. É, Pensamento global. Gostei, Glaucio. Queria é. te agradecer pela Imagina, disponibilidade, agradecer que é isso. pelo companheirismo e dizer que eu tenho muito orgulho de onde vocês chegam, como vocês caminham e de ver vocês brilhando cada vez mais. Eu que Muito agradeço legal. pelo convite aí, e conta comigo sempre, você sabe. Muito bom. Gente, boa noite, fiquem com Deus. Beijo, Glaucio. Em breve a gente se vê, Boa foi noite. sensacional. Pode deixar. Aguardem o próximo Foi Dratcast. ótimo. Beijo, Obrigada. Boa noite, sucesso, gente. tamo Até. junto. Obrigada.